Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de viver, por meios naturais, com muita saúde, não é? Hoje quero falar aqui sobre síndrome de morte súbita. Portanto, o síndrome de morte súbita está cada vez a matar mais pessoas ultimamente, não é? Portanto, há diversas causas associadas à síndrome de morte súbita. Portanto, a pessoa pode morrer, por exemplo, por uma pancada forte na cabeça ou no peito, pode morrer por envenenamento, pode morrer por ataque cardíaco fulminante, não é? Também há causas relacionadas com a parte emocional, mental, psicológica, que vamos ver a seguir, e também por um AVC grave, portanto, por um derrame cerebral ou uma trombose cerebral, né? Mas o tema que eu quero chamar a vossa atenção neste vídeo é sobre síndrome de morte súbita relacionada com o coração, com um ataque cardíaco fulminante, não é? Portanto, neste vídeo eu vou falar aqui de uma história clínica, portanto, passada com esta minha paciente, não é? Vou falar sobre maneiras de prevenir, portanto, vou falar sobre as causas da doença, causas fundamentais, não é? Causas fundamentais. Vou falar também maneiras de, portanto, evitar de maneira natural. Vou falar sobre alimentos especiais, sobre os sintomas principais também desta doença, etc. Portanto, a vossa atenção, por favor. Então, no dia 7 de janeiro de 2023, eu tive uma senhora que veio à primeira consulta comigo, não é? É uma senhora com 72 anos de idade, não é? Portanto, desde os 30 anos de idade que essa senhora portanto, foi-lhe diagnosticado extracístolos, portanto, e sentia falta de ar. Portanto, já há 42 anos atrás, não é? Depois, em novembro de 2022, portanto, o ano passado, ela ia fazer um cateterismo, portanto, ia abrir o coração para fazer o cateterismo, mas o que é que aconteceu? Portanto, verificaram que ela sentiu-se mal, ficou com a tensão arterial muito baixa, portanto, ela também é alérgica à penicilina, pronto, e acabaram por não fazer isso e mandaram a senhora embora, né? Portanto, ela já se sentia muito mal, portanto, já não aguentava nem sequer caminhar mais que 10 minutos, tonturas, falta de ar, etc, etc, né? Portanto, eu fiz tratamento. Nesse tratamento, na primeira consulta, eu tive cuidado de testar, antes de mandar a senhora deitar na marquesa para tratar, né? Mandei primeiro deitar-se e depois levantar-se para ver como se sentia tontura, etc. A senhora deitou-se e depois levantou-se, como eu mandei, e já muito tonta, né? Quase a cair no chão, não é? Entretanto, eu depois fiz-lhe o tratamento, né? E quando se levantou já não teve tontura nenhuma, né? Além disso, ela durante o tratamento que eu estive a fazer a acupuntura, né? Sentiu-se logo melhor, logo passado poucos minutos já estava a dizer que estava a sentir muito melhor. Eu usei vários pontos, mas o ponto principal, não foram muitos, né? O ponto principal foi o pericárdio 6, na iguana, né? Um ponto situado aqui, portanto, à distância aqui da largura de 2 polegares, né? Da própria pessoa, da dobra do pulso para cima, e aqui a meio, né? Aqui a meio do antebraço, chama-se pericárdio 6, na iguana, né? É um ponto de abertura do meridiano Yin-Wei-Mai, portanto é um ponto de tratamento para doenças cardíacas, por exemplo, dores e mal-estar no coração, angina de peito, palpitações, insuficiência cardíaca, mesmo caso de síndrome de morte súbita, né? Portanto, serve para reanimar o doente. Já vou falar nisso depois a seguir, né? Através da acupuntura, ou mocha-bastão, ou através de pressionando fortemente aqui este ponto, 1, 2, 3, 4, 5, né? Convém fazer nos dois lados, né? No braço esquerdo e direito, no antebraço esquerdo e no antebraço direito, né? Então, depois, entretanto, para cuidados e tratamentos independentes em casa, não é? E eu recomendei, portanto, um exercício de sacudimento. Eu tenho um vídeo sobre isso, intitulado, chamado Exercício para a Vitalidade do Coração, Veias e Artérias, né? Portanto, está no site naturmed.com.pt e também no Facebook, né? Ensinei também um exercício
de bufar a palhinha. Este exercício é muito bom para a parte respiratória. A parte respiratória está muito relacionada com o coração também, né? Então, este exercício consiste em a pessoa bufar uma palhinha, assim, ó, para dentro da água, um recipiente, assim, inspira e depois para dentro. Pronto, treinando, para a pessoa conseguir expirar o mais longamente possível, né? O mais longamente possível. Isto ajuda a fortalecer, porque geralmente a pessoa sente falta de ar, né? Também lhe receitei uma fórmula chinesa chamada Restful Form, né? Yang Shui An Shen Pian, que é boa para arritmia, palpitações, mais, etc. Né? A nível de alimentação, uma planta medicinal para tomar em chá, que é o visco branco. Né? O visco branco é muito bom para arteriosclerose, para baixar a tensão arterial, etc. Né? A nível de alimentação, sugeri que ela comece arroz integral. Né? Este é um exemplo aqui de um pacote de arroz integral. Né? Portanto, arroz integral, sal marinho integral, algas marinhas, né? Aqui tem, por exemplo, alga kombu, um pacote de alga kombu, portanto, vegetais verdes, portanto, e como tónico alimentar, chá de 3 anos. Né? Este aqui é um exemplo de chá de 3 anos, né? Um pacote de chá de 3 anos. Portanto, chá de 3 anos com molho de soja, shoyu, não é? Também podendo juntar uma boshi, ameixa japonesa salgada, e também, se quiser fazer uma coisa mais forte, consumo de gengibre, né? Tem aqui gengibre, né? Entretanto, quando ela veio à segunda consulta, né? Passado 15 dias, né? Totalmente rejuvenescida, né? Totalmente rejuvenescida, portanto, e fortalecida do coração e do corpo em geral, né? Então, qual é a causa fundamental desse síndrome de morte súbita por fibrilação ventricular, portanto, relacionado com o coração, né? Portanto, é claramente o entupimento das vasos sanguíneos, o entupimento das veias, das artérias do coração, né? Chamadas coronárias, né? Então, e porquê é que ocorre esse entupimento, né, dos vasos sanguíneos no coração, né? E também por vezes no cérebro, né, etc., e noutras partes do corpo? Portanto, devido à presença de, principalmente, homocisteína, falando em termos químicos, né? Portanto, quando a pessoa come excesso de produtos animais, portanto, laticínios, carnes, ovos, etc., portanto, desses alimentos, a metionina e o oxistrol transformam-se em homocisteína. Essa homocisteína é um aminoácido. Aminoácido são os tijolos, os aminoácidos são os tijolos com que são construídas as proteínas, né? Então, os produtos animais têm mais proteína, né? Então, e isso tem influência, sabe-se hoje, tem uma influência maior ainda do que o próprio colesterol, né? E provoca, portanto, aterosclerose ou arteriosclerose, né, dificultando a passagem do sangue, né? E, portanto, podendo levar, em casos mais avançados, a esse tal síndrome de morte súbita, né? As causas fundamentais do síndrome de morte súbita: alimentação, portanto, uma das coisas, né? Abuso de alimentos animais, principalmente laticínios, carnes, ovos e tal. Açúcar refinado, portanto, refrigerantes com açúcar químico, cereais refinados como pão branco, arroz branco, massa branca, farinha branca, doces com açúcar, e ovos, manteiga, essas coisas, né? Excesso também de bebidas alcoólicas, também falta de atividade corporal e mental também, portanto, a pessoa que não usa o corpo deteriora, né? Então é típico as pessoas, por exemplo, desenvolverem, muitas desenvolvem obesidade, né? Diabetes, etc, né? Então, mas não é só o exercício que é suficiente para a pessoa ficar saudável, como também não é suficiente só comer direito, não é? Não é suficiente só pensar direito. A pessoa tem de se portar bem a diferentes níveis, não é?
Também determinados medicamentos químicos ou drogas, né? Sejam drogas químicas ou não, né? Pronto, isso acaba por intoxicar e enfraquecer a vitalidade da pessoa e do coração também, né? Também a falta de relacionamento familiar ou social pode levar ao enfraquecimento cardíaco e a pessoa pode, inclusive, acabar por morrer de síndrome de morte súbita. Há um estudo científico da medicina convencional, né, de dois grupos de imigrantes. Um grupo ali de imigrantes que estavam a viver numa camarata com umas camas por cima das outras e tal, né, ali na zona da China, né, com alimentação, fazendo alimentação mais ou menos comum, com arroz branco, não era arroz integral, senão não morriam, né? Com vegetais, peixe e tal, aquela coisa mais ou menos padrão popular, né? Pronto. E de vez em quando, durante o estudo que fizeram, né, de vez em quando lá morria um com síndrome de morte súbita, né? Entretanto, um outro grupo de imigrantes vivia nos Estados Unidos, era um grupo de imigrantes italianos, né? Italianos, né? E eles comiam aquela comida tradicional de Itália, né? Mas viviam em família. É diferente daquele grupo na Ásia. No grupo da Ásia eram pessoas, várias pessoas, mas de diferentes países, de diferentes origens, portanto, não tinham grande relacionamento sentimental, etc., né? Pronto, nos Estados Unidos era diferente, eles tinham relacionamento familiar, né? Portanto, viviam segundo a tradição italiana, né? Pronto, e o que é que aconteceu? Né? Mesmo comendo produtos animais, portanto, com pizzas, com laticínios, etc., né? Pelas contas da medicina convencional já devia estar morto há que tempo, com colesterol, etc. Porém, nenhum morreu de síndrome de morte súbita. Isto é muito importante, né? Então, segundo as conclusões desse estudo, chegaram à conclusão que a síndrome de morte súbita está muito relacionada com a falta de vitamina B1, etc. Enfim, vitaminas do complexo B. Pronto. Então, o arroz integral é uma chave importante para isso, né? Mas, como veem, há vários fatores, né? Não é apenas o fator da alimentação, né? Então, este fator do convívio é muitíssimo importante, né? Então, esse convívio familiar dos italianos, né, fez com que ninguém morresse de síndrome de morte súbita, mesmo não estando a comer muito corretamente, né? Inversamente, aqueles grupo da Ásia, embora a alimentação teoricamente até nem fosse tão má, né, de vez em quando lá morria mais um com síndrome de morte súbita. Então, essa é uma lição muito importante, né? Então, agora, doenças associadas à síndrome de morte súbita, por exemplo, hipertensão arterial crónica, não é? Portanto, não só essa doença está relacionada, portanto, como consequência dos vasos sanguíneos estarem estreitos, né? Mas também ela acaba danificando os vasos sanguíneos, né? Porque força o sangue depois a passar por um espaço demasiado estreito, né? Então, com o tempo, a pessoa vai desenvolver sintomas como, por exemplo, tonturas, taquicardia, portanto, o coração bater muito rápido, dor no peito, falta de ar, sensação de falta de ar, né? Portanto, está relacionado com o coração, não é? Então, isso deriva fundamentalmente, assim, palavras muito simples, por exemplo, de erros alimentares, de determinados medicamentos químicos, por exemplo, medicamentos químicos para descongestionantes nasais, medicamentos químicos, por exemplo, contraceptivos orais, portanto, chamadas popularmente pílulas anticoncepcionais, né? Então, isso pode fazer a pessoa desenvolver a hipertensão arterial crónica, né? Pronto, e mais tarde pode dar origem também, eventualmente, se reunirem em outras condições, né? A síndrome de morte súbita, né? Então, para tratamento natural da hipertensão arterial, por exemplo, temos aqui, por exemplo, esta forma, o T25 Peaceful Sunset, né? É muitíssimo eficaz. O chá de visco branco também, muito bom. O cogumelo, este cogumelo medicinal auriculária, né? Este frasco. Este é Erício auriculária. Portanto, este cogumelo medicinal auriculária também, né? Portanto, é muito útil. Também há uns tónicos cardíacos
enfim, feitos a partir de alimentos muito simples, né, muito usados na macrobiótica. Um deles é o óleo de jamadovo, portanto, umas gotas, né, ou uma colher de chá, dependendo das circunstâncias, né, e o ranchio, né, que é o ovo com shoyu, né, portanto, uma vez por dia, normalmente até 3 dias, antes de deitar, né, metade da casca do ovo, depois de partido, enche-se com shoyu, com molho de soja, né, e depois mistura-se com o ovo batido, não é? Tudo misturado. A pessoa toma aquilo rapidamente, não é? Sem mastigar. Não é? Agora, alimentos benéficos para os vasos sanguíneos, para as veias, portanto, para as artérias e tal. Não é? Uma delas é o nabo. O nabo fortalece os vasos capilares. O nirá, portanto, é anti-hemorrágico. As bebidas de abóbora, o aipo, portanto, limpa o sangue. Vegetais da família dos alhos e das cebolas, portanto, o alho francês, a cebola, não é? Tem aqui uma cebola espigada, neste caso, né? O cebolinho chinês, né? Tem aqui cebolinho chinês, né? Muito interessante, né? O cebolinho chinês na China era usado quando alguma pessoa considerada criminosa ou à partida, portanto, que era interrogada e batiam-lhe, né? para a pessoa revelar algum segredo ou o quê, né? E então depois a seguir serviam cebolinho chinês. Muito interessante esta sabedoria, né? Porque com essas pancadas, né, a pessoa podia dentro do corpo haver derrames que depois provocavam trombos e podiam matar a pessoa, né? Então a seguir serviam cebolinho chinês, né? O cebolinho chinês ativa a circulação do sangue. Muito importante isto, né? Também o nirá, como já falei, né? Pronto, o rizoma de lótus, né? Tem aqui, há quem chame raiz de lótus, né? Na realidade é o rizoma, né? O rizoma de lótus também, as sementes de lótus, né? As sementes de lótus também, né? A casca de canela fortalece os vasos sanguíneos, a cenoura, o cogumelo shiitake, é bom para a hipertensão arterial, o gengibre, como já mostrei aqui, né? O rizoma de gengibre, né? Portanto, o gengibre é bom para baixar o colesterol, impede a coagulação do sangue, portanto, evita trombose, etc. Né? Então, os sintomas associados à síndrome de morte súbita, né? Portanto, edema do rosto, não quer dizer que tenham de ter estes sintomas todos, né? Mas estou a dar exemplos do que pode configurar a pessoa estar prestes a ter ou já estar numa fase de síndrome de morte súbita, né? Edema no rosto, embora também possa acontecer esse edema no rosto por insuficiência renal, né? Formigueira ou adormecimento nas mãos e nos pés ou nos membros, taquicardia, portanto, coração acelerado, como por exemplo, mais de 90%, mais de 90 pulsações por minuto, por exemplo, né? Falhas de pulsação, chamada acrotismo, arritmia, portanto, irregularidade no ritmo de batimento cardíaco, sensação de falta de ar, respiração ofegante, a pessoa tem dificuldade em respirar, dores de cabeça, vertigens, zumbidos nos ouvidos, náuseas, dores articulares, falta de coordenação motora. Por exemplo, aquele exercício que eu fiz há bocado, a pessoa tem dificuldade em coordenar o movimento dos braços com as pernas e com a cabeça, por exemplo, né? Dor torácica, cianose, portanto, lábios e ponta dos dedos roxos, fadiga, nictura, portanto, frequência de micção à noite, né? Então, entre as várias recomendações que falei, então, em tal caso, 3 tratamentos-chave, né? Para, mesmo que a pessoa esteja em crise, né? Então, e rapidamente fazer massagem neste ponto, né? no pericárdio 6, na iguana, né? 1, 2, 3, fortemente. 1, 2, 3, 100, 200, 500 vezes que for preciso, né? Então a pessoa tende a recuperar, né? Tomar o tal óleo de ovo, né? De galinhas caseiras, né? Uma colher de chá por dia. E tomar o Lancho ou Ranchio, portanto, normalmente não mais que 3 dias seguidos, né? Pronto, era esta a mensagem que eu vos queria transmitir hoje. Vejam, por favor, na descrição do vídeo a próxima formação que eu vou realizar. E estou aqui à vossa disposição para qualquer problema cardíaco ou para qualquer problema de saúde, né? Se quiserem se tratar por meios naturais e aprenderem também a serem o mais independentes, o mais livres possível, o mais felizes possível com saúde, né? Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.